Quando aberto ninguém rouba. Esqueceram o secretário, né?
Ora bem, deixem-me só testar aqui esta coisa, a ver se dá barulho ou não. Temos som com força. Até os peixes ouvem. Até os peixes ouvem. E as enguias. Ora bem, eu penso que está na hora. Estava aqui a ver se conseguia, de facto, além de estarmos a transmitir, como estamos neste momento, se eu estava a ter acesso a alguns comentários, tem que me socorrer aqui do Zé Júlio se houver alguma coisa que justifique, porque tem que ser aí. E para ser aí depois temos que desligar, se calhar não vale a pena. Ora bem, eu penso, ó Billy, que se calhar podemos começar. Sabedoria do Altíssimo, que todo governais com firmeza e suavidade, e de ensinar-nos o caminho da salvação. Este é o orvalho do alto do céu, desde o qual chuva o justo. Abra-se a terra e germina o Salvador. Então iniciamos agora a nossa celebração, eu noutra qualidade, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, a intercessão de Santa Luzia e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bem, para já é melhor não falar a dizer que está bom tempo, porque a avaliar por aquilo que tem sido, de facto, estávamos à espera até de chuva, ainda bem que ela não chegou, e se não puder chegar agora era bom. Vamos assim aqui neste local onde se venera Santa Luzia, neste lugar da aldeia, freguesia de Segadães, paróquia de Trabassou. Estamos aqui precisamente para pedir a esta mulher que nos leve até Jesus e que nos ensine a fazer aquilo que ela tão bem soube fazer, que foi ver melhor, ver mais à distância, ver mais para além das aparências. E para que a nossa Eucaristia seja celebrada dignamente, reconheçamos as nossas faltas, pensemos naquilo que não esteve bem, nos nossos pecados, para que assim possamos pedir perdão ao Senhor para celebrar dignamente esta mesma Eucaristia. Confessemos-nos pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor.
Deus Todo-Poderoso e nosso amigo, tenha misericórdia, piedade e compaixão de cada um de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Protegei, Senhor, o vosso povo, com a intercessão gloriosa da Virgem e Mártir Santa Luzia, para que, celebrando hoje o seu martírio na terra, contemplemos um dia o seu triunfo no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Isaías. Naqueles dias, o Senhor mandou ao rei Acaz a seguinte mensagem: Pede um sinal ao Senhor teu Deus, quer nas profundezas do abismo, quer lá em cima, nas alturas. Acaz respondeu: Não pedirei, não porei o Senhor à prova. Então Isaías disse: Escutai, casa de David. Não vos basta que andeis a molestar os homens, para quererdes também molestar o meu Deus? Por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal. A Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Inocentes e o coração puro, que não invocou o seu nome em vão nem juro falso. Olha o Senhor, Ele o Rei glorioso. Esse será abençoado pelo Senhor e recompensado por Deus, seu Salvador. Esta é a geração dos que o que procuram a face do Deus de Jacó. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Paulo, servo de Jesus Cristo,
apóstolo por chamamento divino, escolhido para o Evangelho que Deus tinha de antemão prometido pelos profetas. Nas Sagradas Escrituras, acerca de seu filho, nascido da descendência de David, segundo a carne, mas pelo Espírito, que santifica, constituído Filho de Deus em todo o seu poder, pela sua ressurreição de entre os mortos. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por ele recebemos a graça e a missão de apóstolo, a fim de levarmos todos os gentios a obedecerem à fé, para a honra do seu nome, dos quais fazeis parte também vós, chamados por Jesus Cristo. A todos os que habitam em Roma, amados por Deus e chamados a serem santos, a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, A Virgem conceberá e dará à luz um filho, que será chamado Emmanuel, Deus conosco. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. O nascimento de Jesus deu-se do seguinte modo: Maria, sua mãe, noiva de José, antes de terem vivido em comum, encontrara-se grávida por virtude do Espírito Santo. Mas José, seu esposo, que era justo e não queria difamá-la, resolveu repudiá-la em segredo. Tinha ele assim pensado, quando lhe apareceu num sonho o anjo do Senhor que lhe disse: José, filho de David, não temas receber Maria, tua esposa, pois o que nela se gerou é fruto do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu pôr-lhe-ás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para se cumprir o que o Senhor anunciara por meio do profeta, que diz: a Virgem conceberá e dará à luz um filho, que será chamado Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Quando despertou do sono, José fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os que puderem, acomodem-se da melhor maneira possível. Estou a ver o tempo muito farrusco. Se calhar foi por falar nele, na chuva. Ora bem, ouçam, mais uma vez, mais um ano aqui nos encontramos, depois deste compasso de espera de 2 anos, em que não houve possibilidade de celebrar a festa aqui, por motivo da Covid-19, e foi celebrado um dia, eu recordo, já nem sei, mas é de facto em que ano foi, se foi no primeiro ou foi no segundo, em que trouxemos a imagem de cá e a colocámos, não sei se recordam, no auditório. Agora, desta vez,
e graças a Deus já com um aspecto, pelo menos no que à Covid diz respeito, mais desanuviado, encontramos aqui no local próprio, nesta capelinha que pertence à freguesia de Segarães, ou por outra este local, mas que na parte religiosa é da parte da paróquia de Travassou. E hoje somos todos convidados, precisamente neste quarto domingo do Advento, a perceber aquilo que de facto é o mais importante. E o mais importante, deixar que eu comece primeiro pelas leituras, pela liturgia do dia, até porque, como nós sabemos, o dia próprio de Santa Luzia, como sabe, é o dia 13, só que, por motivo de ser à semana, nós temos este hábito de celebrar precisamente no domingo imediatamente a seguir, se esse dia não for domingo. E, portanto, hoje aqui estamos, estes dias depois do dia 13, para, neste dia 18, celebrar precisamente esta festa de Santa Luzia, a padroeira da visão. E é engraçado que há pouco, quando estávamos aqui nestas lides técnicas, uma vez que estamos, como já vos disse há pouco, a transmitir em direto, e estamos a chegar pelo menos ao Brasil, diz ele: as leituras e a festa de hoje nos colocam diante de uma pergunta: como é que nós olhamos para a vida? São José teve a coragem de olhar para Maria com amor e compreensão. Santa Luzia entendeu para onde os seus olhos deveriam olhar. E nós, pergunta ao Marcelo, que está em São Paulo, neste momento, e a seguir-nos em direto, e nós, como olhamos para este Senhor que chega até nós? E, de facto, a questão coloca-se um pouquinho assim, como ele diz. Porque, efetivamente, hoje somos convidados a perceber o que é que se passou com São José. Porque, ao contrário daquilo que muitos se calhar fariam, São José, neste momento, acaba por ser, não só neste tempo de Advento em que nos encontramos, mas também inserido precisamente nesta festa de Santa Luzia, acaba por ter um olhar diferente, se me permitem a expressão, para a sua situação e para a situação da sua esposa. E reparem que não interessa, de facto, estamos a dizer, pois é, e tal, mas depois veio um anjo, esclareceu-lhe, assim também até eu. Não, ouçam. Já sabem que esta coisa de ter um sonho e de dormir e de noite, na Bíblia, significa tudo menos facilidades. Significa que a pessoa não entende. Por isso é que quando Jesus é preso no Monte das Oliveiras, Jesus encontra os discípulos a dormirem. Não é que eles tivessem sono, e logo naquele dia em que ele foi entregue. É a catequese que o autor tem para nos dizer que até os amigos de Jesus não sabiam o que é que estava a acontecer. E como não sabiam, a Bíblia utilizou a linguagem que se impõe para as pessoas perceberem que eles não sabiam. Estavam com sono. Era de noite. Foi de noite que também Nicodemos foi ter com Jesus para lhe perguntar como é que era a vida eterna, se tinha que entrar na barriga da mãe. Não percebia. Foi de noite. Aqui, São José não percebeu tudo. Foi a dormir que teve um sonho. Portanto, e um sonho não é para lhe dizer que o Senhor lhe resolveu facilitar a vida. Deus nunca facilita a vida a ninguém. Agora, o que Ele faz é uma coisa diferente. Capacita-nos para enfrentar as dificuldades. Foi isto que aconteceu com São José, foi isto que aconteceu com Santa Luzia, é isto que aconteceu também com Jesus. Se for possível, afasta de mim, ó Pai, este cálice. Mas, no entanto, dizia ele, não se faça a minha, mas a tua vontade. E é precisamente que, nesta perspectiva, que nós podíamos arranjar aqui uma desculpa de mau pagador. Pois, mas o São José, ele depois entendeu, porque isto custa a entender, o facto da mulher estar grávida de alguém que não ele, portanto, e depois o Senhor é que é que o esclareceu no sonho. Isto é a forma que a Bíblia tem, porque São José sabe de Deus.
E ele, com certeza, as noites que passou em claro. Até porque naquela altura e naquela mentalidade e naquela cultura que ainda hoje vigora em alguns locais, todos nós sabemos, ainda há pouco tempo ou houve problemas por causa daquela muçulmana que tinha mal posto o véu ou coisa assim do jeito. E corria perigo de vida. Imaginem, por causa de um véu. Ainda hoje é assim. Quem diz véu e diz burca e diz outras coisas que tais. Quando há pessoas que ainda hoje correm perigo de vida por coisas destas, hoje, em 2022, agora o que é que seria, precisamente, há 2022 anos atrás? Imaginemos só. O que é que deveria ser? Até porque o casamento, como sabeis, estava dividido em duas partes. Era a parte dos esponsais, que é uma maneira de dizer que, usando uma linguagem simples, eu diria que esponsais é uma espécie de governo civil, em que eles já estavam casados pelo civil, já tinham feito os esponsais, mas em que moravam em casas diferentes. São José morava na casa dos pais dele, Maria morava na casa dos pais dela. E, portanto, quando não havia, de facto, este encontro, ela aparece grávida. Obviamente que toda a gente inteligente percebe, se for olhar para isto só com a cabeça, pois, com certeza, então, estas coisas não se projetam pelo ar, portanto, se um estava numa casa e a outra estava noutra casa, como é que pode ser? Do São José não era, com certeza. Pensou ele. E quando a gente começa a pensar com a cabeça, não vai longe. E São José não pensou com a cabeça, pensou com o coração, que lhe deu um novo olhar. O mesmo olhar que dá e que deu a Santa Luzia. Não interessa, a gente gosta muito destas coisas, mas não interessa. Não interessa saber como é que foi, e Santa Luzia arrancou os olhos e depois apareceram outros. Ouçam. Isto é uma maneira de dizer que esta mulher tinha a visão do coração. É para dizer que esta mulher sabia ver, não com os olhos, mas com o coração. E é precisamente esta mulher que nos ajuda também, tal como São José, a perceber esta coisa do Advento, em que quer um, quer outro, prepararam a vinda do Filho. Quer um, quer outro. E prepararam a vinda do Filho, quer um, quer outro. Estou a falar de Nossa Senhora, obviamente, e estou a falar de São José. Prepararam a vida do Filho, precisamente, com o perdão, se é que para ele, se é que poderia existir perdão porque não houve culpa, este projeto de Deus, olha, queres, aceitas, e portanto só mesmo com um olhar de coração, diria assim, é que nós podemos realmente entender e interpretar melhor aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor quer para nós neste tempo. E eu gostava só de sublinhar este aspecto de São José. É o homem, tal como Santa Luzia, que vê o essencial. E o essencial não é o espalhafatoso. Não é aquele que diz, olha, e tal, e não sei o quê, e ela fez aquilo, e ela fez aquilo outro, e eu vou deixar-te, que é para as pessoas não me chamarem depois os nomes a mim, eu vou abandonar-te, e não sei o quê. Isto é aquilo que qualquer um pensa. Só que São José também é como Santa Luzia, vê longe, e vê com o coração, iluminado pelo Senhor. José, acolhe esta mulher, porque aquilo que se gerou é fruto do Espírito Santo. Deu para entender? Claro que não. Mas deu um outro elan para que ele, José, pudesse entender outras coisas mais. E é por isso que, de facto, neste aspecto, aquilo que cada vez mais, eu devo dizer com franqueza, cada vez mais, até porque tenho a festa de São José Operário no Casainho, e isto obriga-me a refletir mais sobre São José por causa disso, por causa da homilia ou do sermão que possa lá fazer. E de facto, cada vez mais, e o Bispo de Aveiro é um dos que é precisamente também um dos fãs de São José, precisamente por causa disso. Muitas vezes ele diz assim com uma certa piada: então a gente vai falar com quem? Vamos falar na Nossa Senhora. Ela tem tantos pedidos, é melhor ir arranjar outro. E foi o Bispo que disse assim, deste jeito, que a gente entende. E de facto, cada vez mais admiro São José, porque as dificuldades todas que ele teve, é um homem que não se fala. É um homem que não sabemos o que é que ele disse. Não há palavra alguma que nos fale daquilo que São José falou. Nada. Na Bíblia, zero.
No entanto, é um homem que procura não dar nas vistas, mas tocar os corações. Quando há problemas, lá está ele. Está ele quando tem que fugir para o Egito. Está ele quando a mulher está grávida e não tem onde dar à luz. Está quando, de facto, vai apresentar o filho ao templo e está lá o Simeão. Este menino vai ser uma espada de dor, te traspassará a tua alma. Isto para Nossa Senhora também e para ele que lá estava, e ele a engolir em seco. Ouçam, é alguém que de facto nos ajuda neste tempo de tantas luzinhas que nos leva a ir para a luz. Neste tempo em que se troca o presépio por uma árvore, neste tempo em que se troca até a própria palavra. Ainda há pouco tempo alguém da Comissão Europeia veio cá e que estava a defender que se deveria mudar o nome, em vez de Natal, as festividades. Que era uma palavra mais inclusiva. Olha só, ao que nós chegamos. Ao que nós chegamos. Uma pessoa já não pode dizer Natal porque podemos estar a ofender aqueles que não têm Natal, ou que não querem o Natal, ou que não gostam do Natal. E então, para não se ofenderem, vamos trocar a palavra. Mais soft, mais light. É uma pena. É uma pena, de facto. Por isso é como eu digo, se nós não fazemos a diferença, ainda hoje eu pedi às pessoas que estavam em Espinhel, às 9 horas, eu para estar aqui, pedi ao Padre Nestor para ir a Oz da Ribeira, como está neste momento também a acontecer, mas eu próprio pedi lá às pessoas que estavam lá em Espinhel, ouçam lá, mas agora a sério das pessoas que estão aqui, quem é que faz o presépio? E o presépio não é preciso pôr ovelhas, nem é preciso pôr uns a tocar concertina, lembram-se desses presépios, a tocar concertinas, não é preciso nada disso. Vamos aqui o que é essencial. Quem de vós é que faz o presépio e tal? Graças a Deus, foi quase toda a gente. E o presépio é um menino, é Maria e é José. Pronto. Se nós, de facto, que beneficiamos do presépio, se não alimentamos o presépio, se não transmitimos a mensagem do presépio, se não fazemos o presépio, entendem porque é que depois aparecem crianças ainda hoje e já hoje que me dizem aquilo que me disseram em Espinhel? Ó catequista, que boneco é aquele que está ali? Pois com certeza, ninguém lhe tinha falado, tinha que falar em boneco. Sabe, ela sabia lá que era o menino Jesus. Ai, menino Jesus, daqui isso lá bem. Vamos pedir ao Senhor, por intercessão de São José, que nos dê a capacidade de Santa Luzia, de ver mais longe, de olhar o essencial, para que nas pequenas coisas do nosso dia-a-dia possamos, de facto, também, ao nosso jeito, na nossa casa, no nosso meio, com os nossos amigos, possamos não ter vergonha de dizer que somos quem somos e como somos e que acreditamos no que acreditamos, e particularmente no Natal, porque Jesus nasceu e ao nascer partiu a história ao meio, e por isso, de facto, é que há Natal, que não tenhamos vergonha de o fazer através do presépio que montamos, para que assim possamos também estar na linha daquilo que Santa Luzia ensinou com a vida. Olha, hoje eu penso que vos trago uma prenda, que é o seguinte. Sabem que Santa Luzia é a padroeira da visão, dos olhos. Mas já também uma bênção de Santa Luzia. Eu andei, retoquei, porque tem aqui coisas, ou tinha coisas que eu achava que não estavam as mais adequadas. E todos vós que estáis aqui, uns por causa da festa, outros por causa da Eucaristia, outros por causa dos olhos, outros por causa já começam a ver mal. E de facto eu já começo também a ser desse número. E então eu iria de facto propor-vos que neste momento nos preparássemos para receber a oração de Santa Luzia, ou a bênção de Santa Luzia, pedindo a sua proteção. Podemos ficar de pé.
Santa Luzia, tu que mantiveste a fé e a confiança em Deus, mesmo tendo passado por um grande sofrimento, ajuda-nos a nunca duvidar da proteção divina. Defende-nos da cegueira, não somente a física, mas também a espiritual. Atende este nosso pedido, que agora cada um faz em silêncio. Santa Luzia, te peço, conserva a luz dos nossos olhos, para que tenhamos força para os manter sempre abertos para a verdade e para a justiça. E para que possamos todos contemplar a criação de Deus e as suas maravilhas, o universo, o brilho do sol, o mar e tudo o que ele encerra, as flores e as aves, o sorriso das crianças. Ajuda-nos, dá-nos sempre a luz, que nós possamos sempre seguir Jesus, a luz do mundo, por quem tu deste a vida. Ensina-nos, Santa Luzia, a ver mais longe. Santa Luzia. Pronto, é uma coisinha simples, mas simplesmente importante, acho eu. Podemos nos sentar, de facto. Ai, não, desculpem, tenham paciência antes de nos sentarem. Temos sim que fazer uma coisa que fazemos todos os domingos. Creiam em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os tempos. Deus de Deus, Deus da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens para a nossa salvação. Desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professa um só batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos caríssimos e irmãs, ao aproximar-se o Natal de Jesus, Filho de Deus e da Virgem Maria, oremos para que a vinda do Salvador reanime a fé dos seus irmãos e a esperança daqueles que o procuram, e a cada pedido vamos dizer: vinde, Senhor Jesus. Vinde, Senhor Jesus. Pelo nosso Bispo, presbíteros, diáconos e fiéis, e por todos aqueles que o Senhor chama à santidade, para que o seu Natal faça deles homens novos, oremos, irmãos. Vinde, Senhor Jesus. Pelos homens que recusam os sinais de Deus e pelos que são incapazes de acreditar nele, para que o Príncipe da Paz se lhes revele, oremos, irmãos. Vinde, Senhor Jesus. Pelos doentes, os tristes e os mais pobres, e por quantos lhe estendam suas mãos, para que todos acolham aquele que vai chegar, oremos, irmãos. Vinde, Senhor Jesus. Pelas virgens que se consagram ao Senhor, e pelas esposas que estão prestes a ser mãe, para que sejam sempre fiéis à voz de Deus, oremos, irmãos. Vinde, Senhor Jesus. Por nós próprios e pela nossa comunidade paroquial, para que, despertando do sono como José, façamos como o anjo do Senhor nos ensinar, oremos, irmãos. Vinde, Senhor Jesus. Eu peço, e é bom mesmo dizer isso assim, deste jeito, que era assim que se dizia antigamente, eu peço pelos ceguinhos, ou pelos invisuais, como agora se diz.
Peço por aqueles que têm dificuldade em ver, por aqueles que têm problemas nos olhos, por aqueles que têm problemas em ver com o coração, que se calhar somos nós todos. Oremos ao Senhor. Peço também por todos aqueles que têm um Natal diferente. E lembro, obviamente, os ucranianos. Não podem haver eletricidade, a lenha, a que resta, do jeito que a gente vê. E por todos aqueles que, de facto, tendo o Natal, optam por outro estilo de vida, para que o menino da gruta os ajude a ver com a intercessão de Santa Luzia mais longe, oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, escutai as nossas súplicas e, por intercessão de Maria e José, concedei-nos a graça de proclamar o nome do menino que tu nos destes, o Emanuel, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar em pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, da videira, do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar em vinho de salvação. Bendito seja Deus para sempre. Ora, irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, os dons que trazemos ao vosso altar e santificai-os com o mesmo Espírito que, pelo poder da sua graça, fecundou o seio da Virgem Santa Maria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O
nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Foi Ele que os profetas anunciaram, a Virgem Mãe esperou com amor, João Batista proclamou está para vir e mostrou já presente no meio dos homens. É Ele que nos dá a graça de prepararmos com alegria para o mistério do seu nascimento, a fim de nos encontrar vigilantes na oração e celebrando os seus louvores. Por isso, com os anjos e arcanjos e coros celestes, proclamamos a vossa glória dizendo, cantando numa só voz. Nas alturas, Hosanna nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosanna nas alturas, Hosanna nas alturas, Hosanna nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Jesus ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu aos amigos, dizendo, tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo, tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda, fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, desta igreja que está aqui, no lugar da aldeia, assim chamado este lugar, de toda a igreja que também está connosco através das transmissões em direto, como estamos a fazer aqui, uns mais longe, outros mais perto, todos eles no mesmo, imbuídos da mesma comunhão e no mesmo Espírito. Tornai esta igreja mais perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo António Moiteiro, todos aqueles que se encontram ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também, Senhor, da Nilce Rodrigues Moraes, na primeira celebração que a Irmandade manda celebrar por esta irmã, e também tendo misericórdia de todos os nossos, daqueles que, tendo falecido há muito ou há pouco, estão ainda vivos no coração. Admiti-os a todos na luz da vossa presença. E tendo misericórdia também de cada um de nós,
Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, São José e Santa Luzia, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Recemos confiantes a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal, dai ao mundo a paz em nossos dias, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto aguardamos em esperança a última vinda de Cristo Salvador. Senhor Jesus, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dai-lhe a união e a paz como é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. E felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Eu primeiro darei a comunhão aqui ao Billy e ao coral e depois procurarei, se calhar, mais do que vocês virem cá, se calhar eu vou ter convosco, que é capaz de ser mais prático.
admiráveis para os que nelas meditam. A Virgem conceberá e dará à luz um filho. O seu nome será Emmanuel. A sua obra em esplendor e majestade, e a sua justiça permanece eternamente. Instituiu o memorial das suas maravilhas. O Senhor é misericordioso e compassivo. A Virgem conceberá e dará à luz um filho. O seu nome será Emmanuel. Eu sustento aqueles que o temem e jamais se esquecerá da sua aliança. Para lhe dar a herança das nações. A Virgem conceberá e dará à luz um filho. O seu nome será Emmanuel. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por todos nós, e particularmente também por todos os nossos familiares fundos, sobretudo para eles que já faleceram, dai-lhes, Senhor, o eterno descanso. Descansem em paz. São José, Santa Luzia, oremos. Tendo recebido neste sacramento o penhor da redenção eterna, nós vos pedimos, Senhor, quanto mais se aproxima a festa da nossa salvação, tanto mais cresce em nós o fervor para celebrarmos dignamente o mistério do Natal do vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Sentamos um bocadinho já agora. Aqui o nosso amigo do Brasil continua connosco. E diz ele: venerar com amor Santa Luzia implica uma grande missão. Ter olhos para ver todo o dia a necessidade de cada irmão. Foi o que fez o justo São José, deixando para nós um belo exemplo. Ao pôr em prática a sua grande fé, não fez de Maria mau julgamento. Quem tem olhos de misericórdia, possui sempre um grande coração. Participai da atividade da paróquia e disputai os bichos em leilão. Leiloai então os bichinhos, mas não fiqueis só na tradição. Imitai Luzia pelos caminhos e não leiloeis os olhos do coração. Pronto. É a mensagem de Marcelo que eu faço minha, que ele de facto tem outro estilo muito melhor que o meu para dizer aquilo que de facto é para ser dito. Ouçam, aproveito esta oportunidade para fazer duas coisas. Uma, para
dizer aquilo que tenciono fazer esta semana do Natal, antes do Natal, e então dizer-vos que na terça-feira, uma vez que estão pessoas aqui das três paróquias, na terça-feira eu irei a Paradela às 18 horas confessar. Na quarta-feira estarei das 5 horas até às 7h30, a altura em que vai haver missa, estarei em Travassou. Na quarta-feira, a partir das 5, estarei na igreja também para atender a confissão e depois participar na Eucaristia das 19h30. Onde vamos lembrar também o Abílio, por exemplo, que faleceu, é o 7º dia da sua morte, e onde vamos também lembrar pelo patronato do Vitorino. Isto na quarta-feira. Na quinta-feira, a partir das 5, estarei também em Espinhel para atender em confissão. Na sexta-feira estarei a partir das 6 em Ós da Ribeira para atender em confissão e depois também tenho a Eucaristia. No sábado é dia 24, é dia da Consoada, e é importante também a Consoada, não tanto pela Consoada, mas pela festa que também comporta, porque uma festa também sem Consoada, tão grande como o Natal, não tinha piada nenhuma. E, portanto, nesse dia não faço qualquer celebração. No dia 25 de dezembro é dia de Natal, e é engraçado, calhou ao domingo, e nesse dia vamos ter as missas nos horários habituais. Eu, para estar aqui hoje, tive, como já dizia há pouco, que convidar o meu colega, o Padre Nestor, para estar em Ós da Ribeira também. Estive em Espinhel e, portanto, no próximo dia de Natal serão as missas habituais. 9 horas em Espinhel, 10h15 em Ós da Ribeira e 11h30 em Travassou. Há aqui de facto também algumas coisas que eu gostava e que são importantes, que são importantes serem referidas. A primeira é um agradecimento à Maria Ludovina. À Maria Ludovina, que está ali, penso que está na capela, que de há uns anos para cá tem zelado por esta capela. Muito obrigado, muito obrigado. Acho que merece uma salva de palmas, não acham? Obrigado. E de facto é esta mulher simples, como a gente a conhece, que vai abrindo a porta de vez em quando, que vai limpando de vez em quando, de acordo com a saúde que já começa a faltar, e por isso vontade tinha ela, mas não pode. E eu pergunto agora quem é que vai para o lugar da Ludovina? O ideal, pois de outra maneira não tem muita lógica. O ideal é que fosse aqui alguém da aldeia. Está aqui alguém da aldeia? Não está aqui ninguém da aldeia? Oh, aldeões. Não, mas ouçam, eu estou a falar a sério. Estou a falar muito a sério. Se não houver ninguém, eu não vou pedir a esta senhora. Diga. Se não houver ninguém. É mesmo a Ludovina estes comentários. Não, também vamos lá ver. Aqui no lugar também não. Estão de escolher. Quantas pessoas é que há aqui no lugar, ou Ludovina? Ludovina! Está surda? Ouça. Quantas pessoas é que moram aqui no lugar? Olha, até se conta pelos dedos. São poucos. O quê? 10? Não chega. Então estão a ver. Ludovina, você pode mesmo continuar? Enquanto puder, faz. Quando não puder, arreia. Pronto, e nessa altura, não é que se não for a Ludovina... Eu faço qualquer coisa que possa, não é? Não, ouça, pois, mas
Mas isto eu falo sobretudo para aqueles que são aqui moradores. Pois é, mas chatice tu também. Eu sei. Eu sei porque uma pessoa pode não se ver, mas dá conta disso. E é assim. Pois vai fazendo, mas se houver alguém que me ouça, que seja deste lugar e que queira de facto assumir, diga-me por favor, se não for hoje, durante esta semana, que é para a gente saber onde é que há de bater a porta, porque bater à porta para a pessoa depois nos dizer que não, também ninguém gosta. E de facto aqui não é uma questão de gostar, é uma questão de que é necessário. É necessário. E por isso, obrigado à Maria Ludovina pelo que fez e pelo que quer fazer e por aquilo que não pode, mas que de facto também gostaria de pôr em prática. Também quero agradecer aqui ao Sr. Dinis, ao Sr. Ludovina, agora calça um bocadinho. Obrigado. A hora mais perto, exatamente. E então estava eu a dizer que um agradecimento ao Sr. Dinis que nos cede a eletricidade, nos cede a energia, porque obviamente para ser aberta uma ou outra vez e para fazer as coisas que não é necessário e portanto recorremos aos amigos e aos locais e particularmente aqui ao Sr. Dinis, a quem eu agradeço e peço que continue com essa oferta que para si se calhar é capaz de não ser muito significativa, mas para nós faz toda a diferença. Também um agradecimento à Rosa Cunha, estava eu a dizer um agradecimento à Rosa Cunha porque andou aqui a fazer a limpeza na capela, a lavagem das paredes que estavam com bolor e essas coisas assim. Eu sei que ela não precisa que eu lhe diga isto, mas obrigado na mesma. Obviamente que para estarmos aqui a celebrar a Eucaristia, obviamente agradeço à sacristã o trazer estas coisas todas para aqui e também ao Abílio, ao nosso organista, na pessoa que orienta este coral, o facto também de estarem aqui e estarem aqui e o que é que comporta, porque é preciso trazer os órgãos e estas coisas todas e montar estas coisas todas. Não vou agradecer ao Zé Júlio por estar a transmitir, era o que faltava, mas também às pessoas que nos ofereceram flores, são duas pessoas, também a quem fez os arranjos, e pronto, e acho que, e a vós que estáis aqui, como é evidente, já estou como o outro, isto sem vocês não tem piada nenhuma, não é? E piada, vós entendeis o que eu quero dizer com isto. E por isso, olhem, muito obrigado. E acho que não há assim mais nada. É evidente que eu não esqueço, e embora me esqueça muitas vezes, de quem faz as coisas e eu não diga nada. Estou a falar da fabriqueira, que vem para aqui mais cedo, que vão montar estas coisas. Esta coisa que estás aqui a ver veio de Espanha ainda há poucos dias. Porque às vezes é uma coisinha simples, mas que faz toda a diferença. Por isso, um agradecimento à Comissão Fabriqueira pelo facto de fazer o que faz, de montar o que montou, de trabalhar como trabalha, de fazer o leilão como agora vai acontecer. É muito, 4, 5. A Covid fez tudo isto. Só 4 ou 5 é que escaparam. Pronto, então isto significa que são mais valorizados, portanto acho que não há assim mais nada que eu diga que seja importante. Por isso, olha, muito obrigado mais uma vez pela vossa presença e para o ano há mais. Se Deus quiser. Se Deus quiser. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, para vós e para vós que estáis em baixo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que São José e Santa Luzia nos acompanhem. Graças a Deus. O Senhor virá, o Senhor
O Senhor virá, o Senhor virá. Olhai para as alturas, onde vai aparecer o Salvador. No fim dos tempos virá o Senhor, e nós iremos ao céu.